você possa sentir o chamado da cruz todos os dias e que você possa depositar os seus problemas aos pés da cruz todos os dias. Senhor, recebe esses louvores, a nossa adoração, Senhor, que diminua o que é humano, que aumente e que exalte o teu Espírito, Pai. Proteja as pessoas que estão aqui conosco, proteja as pessoas que estão em casa. Senhor, todos nós temos as nossas dores, os nossos problemas. Pai, quero fazer um pedido especial pelo pastor Leonardo, que o Senhor venha com cura. Nós aqui do grupo de louvor levantamos um clamor por cura, por refrigério. Tira todas as dores, Pai. Melhora a circulação. Refaz o sangue. Restaura, Senhor, a vida dele. Restaura, Pai querido, mostra para ele o teu poder e a tua força e faz a tua vontade soberana, Senhor. É o nosso pedido especial pelo pastor Leonardo essa noite. Senhor, Pai amado e querido, recebe as nossas petições, os nossos clamores. Ajuda todos que estão precisando de cura, Senhor. Cura na família, no emprego. Cura, Senhor, nos relacionamentos, na saúde. Leva isso, Senhor, e invade os lares. Pai querido, eu faço um pedido especial agora pela vida do pastor Bruno. Senhor querido, se você estiver em casa, direcione os seus pensamentos ao Bruno. Se você estiver aqui fisicamente e puder, levante as suas mãos para abençoar o pastor Bruno nesse momento. Pai querido, eu coloco o pastor Bruno em suas mãos. Ele é teu, Senhor. Usa. O Senhor tem promessas incríveis na vida dele, Senhor. Faz o sobrenatural por meio dele, Senhor. Mostra o teu sobrenatural, Senhor. Entra, Pai, com o teu poder e com a tua força de uma maneira tão forte, tão forte, tão forte, Senhor. Superabunda na vida dele, Senhor, e superabundância, superabundância, superabundância do teu Espírito, para que ele, encharcado pelo teu Espírito, possa nos molhar com a tua água de vida, Senhor amado. Protege e erga muralhas de fogo ao redor do pastor Bruno e de tudo que é dele. Abençoa todos nós que estamos recebendo a tua palavra hoje. Abra nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos receber tudo que o Senhor tem para nós. Em nome do seu Filho amado, em nome de Jesus é que nós pedimos. Amém. Amém. Amém, aleluia. Amém. Amém. Irmãos, eu estou emocionado porque eu senti a dor. Deus tem um recado para uma pessoa que está assistindo a gente agora. Ela vai saber quem é, eu não vou falar o nome não. Mas se essa pessoa quiser me procurar depois para saber se for ela, se é ela, eu vou confirmar. Mas Deus manda te dizer que não lutar contra a doença também é suicídio. O Senhor manda te dizer que o tempo dele te levar, é Ele quem sabe quando é. É Ele que sabe. E quando você está na madrugada orando e falando, Senhor, ninguém vai sentir falta de mim. É mentira, todos eles vão sentir falta de você. Você não sabe o quanto eles sentem falta de você. E quando você diz para mim, só para mim, fala, Senhor, eu não faço nada direito. Nenhuma das coisas que eu faço são boas e tão certas e são direitas. Não é verdade. Não existe ninguém naquele lugar que tem o coração igual ao seu. Você ensinou todas aquelas pessoas a amar. Você que ensinou todos eles a amar. Muita coisa foi construída em cima do amor que você tem por mim. E eu não desisti de você. E eu não mandei você desistir de mim. Eu não mandei você desistir de mim. Eu não mandei você desistir de fazer as minhas coisas. E desistir de lutar também é suicídio. E o Senhor mandou te falar isso, e você sabe quem é. Ele te mandou falar isso, você sabe quem é. E o Senhor me mandou dar mais 2 recados hoje aqui. E, irmãos, eu estou falando porque Deus mandou. Ele disse que tem uma pessoa que veio ver esse culto. E ela pensou assim, é uma mulher. E ela pensou assim, eu quero ver se o Deus dos crentes é um Deus que cura mesmo. E Ele mandou te dizer que Ele é o Deus de todos os que creem nele e que buscam Ele, inclusive você. E que se você crer nele hoje Ele vai curar você. Hoje Ele vai curar você. Pensa nisso, porque Ele é o Deus de todos os que creem nele, todos os que buscam Ele. E Ele mandou dizer também que tem um homem que está assistindo a gente,
que está preocupado porque não sabe como pagar a conta de luz nem dar comida para o filho dele. E ele está pensando, está colocando a fé dele num outro homem. E eu não sei o que é, se é um emprego, o que é, mas ele está colocando a fé dele num outro homem. E ele está dizendo, não coloca a fé em outro homem, coloca a fé em mim, porque sou eu que resolvo a sua vida. Não é outro homem, sou eu que resolvo a sua vida. Amém? Amém? Desculpa, irmãos, eu estou emocionado, porque eu senti muito a dor da pessoa. Pensa nisso, tá? Que não lutar é suicídio. Eu senti essa dor muito forte, essa pessoa sabe quem é. Irmãos, eu queria convidar vocês agora a abrir as suas Bíblias. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. 2 Pedro 3,14. Enquanto vocês abrem a Bíblia de vocês, Deus mandou dizer para mais uma pessoa aqui que Ele já deu a resposta no seu coração. Ele já te deu a resposta que você quer. Que é para você seguir a resposta que Ele pôs no seu coração. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Amém? Irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre uma coisa que Deus tocou muito no meu coração, muito forte, para que eu pudesse conversar com vocês, que é a respeito de relacionamento. Mas relacionamento com Ele, relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus. Como é o seu relacionamento com Deus? Como é o meu relacionamento com Deus? E eu queria te falar algumas coisas sobre isso. Queria que você refletisse comigo hoje, tá? E a primeira coisa que eu queria que você entendesse é o seguinte: Deus não é um ser solitário. Nunca foi. Por isso é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nunca foi solitário. Deus não é um ser solitário. Deus é um ser de relacionamento. Deus é um ser de relacionamento, tá? E Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. E Ele criou o homem e a mulher para que nós também sejamos seres de relacionamento. Para que nós também tenhamos relacionamento. E que nós tenhamos relacionamento com Ele. O Senhor nos criou para isso. O Senhor fez você, fez eu, para que cada um de nós tivesse um relacionamento com Ele. O Senhor fez isso. Ele é um Deus de relacionamento. E Ele nos criou para que tivéssemos relacionamento com Ele. Deus não é um Deus de solidão. Deus não é um Deus de você ser uma pessoa solitária. Claro que o Senhor fala conosco, às vezes, quando nós estamos sozinhos. Quando nós queremos ficar sozinhos, quando nós queremos ouvir a voz do Senhor. Mas é diferente de querer ser solitário. É diferente de solidão. Sabe? O Senhor te criou para esse relacionamento. Só que, desde Adão, o que aconteceu foi o seguinte. Naquele relacionamento que Deus criou, o relacionamento que Deus criou para que Ele tivesse com cada um de nós, lá em Adão e Eva, era um relacionamento puro. Era um relacionamento despido de qualquer julgamento. Era um relacionamento que não tinha essa coisa do errado. E não é que o pecado não existisse, não é isso. Eu quero que você entenda o seguinte. Quando Deus estava lá conversando com Adão, conversando com Eva, nem roupa eles vestiam. Não existia aquela vergonha deles estarem sem roupa na presença do Senhor. Né? Depois, quando eles tiveram a noção do conhecimento do bem e do mal,
eles começaram a criar o que era a noção do bem e do mal. Eles começaram a criar essa barreira. Tanto que Deus chega e fala assim, Adão, cadê você? Né? E é lógico que Deus sabia onde estava Adão, né? Deus sabe onde todos nós estamos, né? E Adão estava escondido, né? Adão estava escondido porque estava com vergonha, porque estava nu. E ele fala isso para Deus, né? E Deus fala para ele assim, mas quem te disse que você está nu? Né? Quem te disse que você está nu? Não é que Adão não estivesse nu, mas é que ele perguntou, quem te disse que você está nu? Porque o homem começou, desde aquele momento ali, a criar uma barreira. Pequenas barreiras. E eu queria te dizer um pouco como é que isso funciona. Mas antes eu quero te falar um pouco sobre essa questão de Deus na nossa vida, sabe? Porque saber de Deus, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe de Deus, todo mundo sabe que Deus existe. Quer dizer, alguns não acreditam, né, que Deus existe, mas todo mundo sabe de Deus. Saber de Deus é uma coisa que não nos diferencia de ninguém, né? Eu saber de Deus, você saber de Deus, outra pessoa saber de Deus. Isso não tem uma diferenciação com relação a isso, né? Crer em Deus também não, né? Satanás não só crê em Deus, como ele sabe, né, que Deus existe. Não é uma questão... O crer da nossa vida é um crer muito mais profundo, é um crer muito mais próximo de Deus, né? É um crer que ele demanda uma ligação nossa muito mais profunda com Deus, sabe? E quando a gente vai ler a Bíblia, o fato da gente ler que Deus está em todos os lugares, talvez faça com que a gente pense que Deus não é tão próximo. Porque alguém que está em todo lugar, talvez mais próximo assim, não está em lugar nenhum. Sabe? Porque você não imagina ele assim, está do meu lado, né? Está sentado, está abraçado comigo, né? Está cuidando de mim, está fazendo um cafuné em mim. Você não pensa isso, né? Você pensa, Deus está em todos os lugares, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de tudo. Mas eu queria te dizer que Deus sabe de você, Deus sabe da sua vida, né? Deus sabe aonde você está. Eu não sei se você sabe, mas a pessoa que Deus mais ama no mundo é você. A pessoa que Deus mais ama no mundo é você. Ele deu o filho dele por você, sabe? Então, Deus não ama ninguém mais do que ele ama você. Só que você não lembra disso. Você não valoriza esse amor que Deus tem por você. Você não entende Deus como tão próximo de você. Você não percebe isso. Isso é uma coisa que a gente leva muito tempo para perceber. Eu não sei se você já passou pela experiência de, às vezes, você está fazendo bem para alguém, ou você acha que alguém vai reagir de uma determinada maneira com alguma coisa que você fez, e aquela pessoa reage de um jeito completamente diferente, né? Ela acha que você está querendo fazer o mal, ou ela reage assustada, ou de alguma forma, e aí, quando acontece isso comigo e com a Tati, a gente tende a falar assim, é porque as pessoas enxergam o mundo pela lente dos olhos dela, né? Então, se a pessoa é uma pessoa violenta, ela vai achar que de alguma forma você está sendo violento, né? Se a pessoa é uma pessoa que passa os outros para trás, ela tende a achar que os outros estão passando ela para trás. A verdade é essa, a gente enxerga o mundo segundo a lente que a gente carrega, né? E o que acontece é que você enxerga Deus segundo a lente que você carrega. Isso é uma coisa que a gente devia parar para pensar mais, sabe? Porque nós somos frutos de todas as nossas experiências, né? A nossa vida é uma história que está sendo construída a todos os momentos, sabe? A minha vida é uma história que não terminou, a sua vida é uma história que não terminou, né? A gente está construindo essa vida e a gente é fruto desse processo todo, a gente é fruto das experiências, das amarguras, dos sabores, a gente é fruto das desilusões amorosas, a gente é fruto das vezes que a gente foi passado para trás, a gente é fruto dessas coisas. A gente é fruto disso, sabe? Isso é o que vai acontecendo na nossa vida. E a gente vai criando uma lente. E essa lente faz com que a gente enxergue a Deus segundo ela. Se você é uma pessoa que, por exemplo, é uma pessoa que gosta de mais justificar, você acha que é tudo a ferro e fogo, talvez você enxergue Deus assim. Talvez você enxergue um Deus que é aquele Deus mais de ferro e fogo. Um Deus que vai e faz mais a justiça o tempo inteiro, e faz com que as coisas aconteçam e tal. Você é uma pessoa que às vezes foi criada num lar muito amoroso, e conheceu muito amor, talvez você tenda a achar
que Deus tem mais amor do que a outra pessoa que foi criada num lugar que passou mais por esse processo todo, né? Mas a verdade é que nenhum de nós enxerga Deus do jeito que Ele é de verdade. E Deus é amor puro. Deus é amor puro, assim. E eu queria falar um pouco sobre isso com você, porque a gente não tende a ter esse relacionamento com Deus tão profundo. A gente não deixa se chegar a Deus, chegar próximo de Deus. Às vezes você entra numa igreja e você começa a frequentar aquela igreja, você se sente parte daquela igreja, né? E você vai se sentir parte mesmo, porque eu já falei que você é um ser relacional, né? E você se sente parte daquela igreja, mas você fica estagnado com relação à sua limpeza e seu desenvolvimento espiritual. E existe uma coisa que a gente faz na vida, que é para a gente não apanhar tanto no mundo, sabe? A gente vai criando uma casca. Você vai criando uma casca. Então, se você era uma criança que vinha e levava muito amor para as pessoas, de repente, em algum momento, você já não leva tanto amor assim mais, porque você apanhou muito. Você era uma pessoa que confiava demais, de repente você já não é tanto assim mais, sabe? E aí você cria uma fachada. E aquela fachada é a fachada que você apresenta para o mundo. Então eu poderia te dizer claramente assim que existe um Bruno que o mundo vê e um Bruno que existe para dentro de mim. Assim como existe de cada uma das pessoas que está aqui, que está nos assistindo, existe uma pessoa para o mundo e aquela pessoa para dentro. Aquela pessoa que só a gente conhece, sabe? E com alguns erros, inclusive, que ninguém mais conhece, porque a gente tem medo de que as pessoas vejam como a gente realmente é. Então, se a gente entregasse aquela fragilidade, talvez a gente fosse ter medo de como as pessoas vão reagir conosco, sabe? E eu estava pensando sobre isso, refletindo sobre isso, e eu me lembrei que na Bíblia fala sobre os sepulcros caiados, né? Que são todos bonitos, pintados de branco, e por dentro estão mortos, né? E o sepulcro caiado, o Senhor trouxe à minha mente que era a nossa fachada, sabe? É aquela casca, aquela fachada que a gente cria para o mundo. E às vezes parece que está tudo muito bem, né? Parece que está tudo muito certo, parece que você é uma pessoa muito correta, muito boa, tal. Mas dentro de você existe uma angústia muito grande. Existe uma tristeza que você simplesmente encaixotou e colocou dentro de algum lugar porque você não conseguia conviver com ela todos os dias. Ou uma desilusão que você não conseguia enfrentar todos os dias, né? E é isso que a gente faz. Para a gente parar de enfrentar todos os dias, a gente coloca dentro da gente e a gente fecha, sabe? E a gente só deixa ali. E a gente para com isso. E aí, quando a gente quer relacionar com Deus, o que acontece é que a gente começa a querer relacionar com Deus com a nossa fachada. Deus sabe tudo de você. Deus conhece você. Hoje eu estava orando ali, o pessoal do louvor estava ensaiando, e eu fui lá para a sala pastoral, eu coloquei um louvor instrumental, e eu estava orando, né? E eu comecei a colocar todos os meus defeitos na presença do Senhor, e falei, Senhor, o Senhor conhece, mas eu comecei a falar, mas a verdade é que Deus conhece, né? E Ele conhece aqueles que você não fala nem para você mesmo, sabe? Porque tem coisas que você não conversa mais consigo mesmo, porque você não quer mais enfrentar determinadas coisas, você não quer enfrentar mais determinadas dores, você não quer enfrentar mais determinados problemas, sabe? Só que Deus quer relacionar com o você de dentro. Deus quer relacionar não com a sua fachada, Deus quer relacionar com o você que é o você de verdade. Sabe por quê? Porque você precisa passar por essa cura. Porque existem várias coisas na nossa vida que precisam ser curadas para a gente poder ter uma relação mais profunda com Deus. Eu tenho procurado uma relação muito mais profunda com Deus agora, eu e Tati, né? A gente tem orado muito por isso, sabe? E eu tenho experimentado isso. Eu tenho experimentado isso, sabe? Nos últimos 2, 3 dias, inclusive, eu tenho experimentado isso com uma força muito grande, assim. Eu tenho procurado um relacionamento mais profundo com Deus. Mas quanto mais eu procuro, mais eu tenho que me entregar. Mais eu tenho que me abrir, sabe? Mais eu tenho que falar, Senhor, eu sou assim. Pai, eu tenho esse problema. Eu tenho esse defeito. Tem uma coisa com a qual eu não consigo lidar. É difícil para mim fazer isso, é difícil para mim lidar com aquilo, sabe? E eu vou apresentando aquela coisa toda para o Senhor, sabe? Para Ele me ajudar a curar. Você sabe por que Deus quer te ajudar a curar? Porque essas fachadas, inclusive, que a gente cria,
elas não são únicas. Elas são uma fachada para cada lugar. Então você está no meio de amigos, sei lá, no seu trabalho, na tua escola, sei lá qual a sua idade, né? No meio da sua família, você tem uma fachada que foi criada para o que aquelas pessoas esperam de você. Aí você está num outro lugar, completamente diferente, num lugar, sei lá, você é um jovem, é um lugar onde você vai paquerar, eu não sei. Você tem uma outra fachada. Você vai trabalhar, é uma outra fachada, sabe? E Deus está mandando dizer para você, e Ele disse isso muito para mim, que eu não quero mais que você tenha várias fachadas. Eu não quero mais que você se transforme de fora para dentro. Eu quero que você se transforme de dentro para fora. Eu quero que você se coloque, que as pessoas olhem para quem você é. Para que as pessoas olhem quem é o Bruno curado por mim. Quem é o Bruno transformado por mim. Quem é o Bruno que veio mudado desde o seu interior. Quem é a Tati mudada desde o seu interior. Quem é o Davi mudado desde o seu interior. O Léo mudado desde o seu interior. Você é um. Você é um. E esse um é frágil. Esse um chora. Esse um não consegue lidar com as dores de coisas que passou no passado, porque é assim mesmo. Porque é Deus que vai fazer a gente passar por isso. Esse um é cheio de ego, cheio de orgulho, cheio de inveja, cheio de ódio às vezes, falta de perdão. Por que Deus pede tanto para a gente perdoar, para a gente se limpar, para a gente mudar o nosso ser, para que a gente abra espaço para essa relação com Ele? Sabe por que Tati e eu estamos procurando mais uma relação mais profunda com o Senhor? Porque a gente resolveu que era a hora de Deus despejar na nossa vida mais dons espirituais. Porque a gente quer ser usado. A gente quer ser usado mais por Deus, né? A gente quer ser usado muito por Deus. Ontem eu tive um sonho que me fez acordar muito assustado. Porque eu estava expulsando o demônio, um negócio, e eu acordei completamente arrepiado, suado, e a Tati me ouviu gritar, né, falando, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E aí eu falei, amor, você me acordou? Ela falou, não, esperei você expulsar. E depois perguntar o que era, né? A gente vai vivendo essa coisa toda porque a gente vai se entregando, sabe? As pessoas estavam louvando aqui, eu comecei a chorar, porque eu comecei a sentir a dor dessa pessoa para quem Deus mandou esse recado. E eu comecei a sentir o amor que Deus tem por essa pessoa, e eu pensava, não é possível que essa pessoa não está enxergando o amor que Deus tem por ela. Sabe? Por que isso? Porque eu comecei a me mostrar mais frágil para Deus. Porque eu comecei a dizer, Pai, eu quero outro relacionamento. Eu quero um relacionamento mais profundo. Eu quero um relacionamento mais próximo. Eu quero poder ser usado por Ti para mudar as pessoas ao meu redor. Eu quero poder espalhar o Seu amor. E a gente não permite isso, sabe? A gente não se permite isso. Primeiro a gente acha que a gente é só mais um na multidão. E você não é só mais um na multidão. Eu comecei a falar isso para você hoje. Você é a pessoa que Deus mais ama no mundo. É você. É você. Ele deu a vida de Jesus por você, você não estava nem aqui na terra ainda. Sabe? Você é a pessoa que Ele mais ama no mundo. Com todos esses defeitos. Com todas essas coisas pelas quais você tem passado. Por todas as vezes que você se afastou da igreja e voltou. Todas as vezes que você sentiu ódio de alguém, que você sentiu inveja de alguém, Deus continuou te amando mais do que qualquer um. Deus ama muito você. Só que Ele quer se relacionar contigo. Ele quer se relacionar com você. Eu estava conversando com a Ana, minha filha, esses dias, e ela falou assim, pai, como que a gente escuta a voz de Deus? E eu falei, Ana, é como se a gente tivesse um tampão no nosso ouvido, e o Espírito Santo quer falar com a gente. E a gente escuta aquela voz muito longe, mas quanto mais a gente permite que Ele fale, quanto mais a gente limpa a nossa vida de pecado, mais alto fica, até uma hora que a gente não consegue mais não ouvir. Porque é um processo. Deus, quando criou Adão e Eva, Deus passeava no meio do jardim. Deus falava com eles, como eu estou falando com você agora. Por que é que nós criamos outra relação com Deus? Por que o nosso relacionamento com Deus tem que ser esse relacionamento distante? Por que é que você espera que Deus se vingue de alguém?
É engraçado isso, sabe? Porque às vezes você passa uma dor muito grande e você pensa, Deus vai fazer a justiça. E se Deus fizer o amor? Se a justiça que Deus estiver fazendo for diferente da que você imagina, sabe? Enxergue Deus não como um Deus de amor. Enxergue Deus como Deus que é amor. Que o amor não existe sem Deus existir. Porque Deus é o amor. Não existe o amor sem Deus. Deus é o próprio amor. Deus ama você. Não interessa o que você fez. Não interessa. Interessa é que Ele quer que você se arrependa. Ele quer espaço para ocupar a sua vida. Ele quer espaço para te ocupar. Eu venho trabalhando cada vez mais na minha empresa, né? Para a Tati poder ter tempo para as coisas de Deus, né? Porque ela fala, eu quero ter tempo para as coisas de Deus, eu quero ter tempo para as coisas de Deus. E eu trabalhando para a empresa poder crescer, para a gente ficar maior e tal. E aí, e ela procurando as coisas de Deus, né? E aí, de repente, me deu uma vergonha de um tempo para cá, sabe? Eu falei assim, meu Deus do céu, a minha mulher procura Deus, e eu não. Eu procuro Deus, mas não procuro Deus igual a ela, sabe? E aquilo me deu uma vergonha, assim. E eu fiz uma oração muito profunda a Deus um dia e falei assim, Pai, me ajuda a ser o marido que a minha mulher merece nos caminhos de Deus. Porque se eu sou o sacerdote da casa, eu tenho que mostrar para ela qual é o caminho das coisas de Deus, porque eu sou o sacerdote da minha casa. E aí, esses dias, um sócio nosso mandou um recado e falou assim, Bruno, a gente está querendo fazer um negócio novo, uma sociedade nova, um negócio novo, tal. É muito bom, é só a gente fazer, tal. Eu falei, não é só a gente fazer, porque eu quero cada vez mais tempo para as coisas de Deus. Eu estava falando isso no carro, na hora que eu terminei de falar, eu olhei, a Tati estava olhando para mim com um sorriso desse tamanho, assim, maior do que com qualquer negócio que eu faço, sabe? E eu pensei, agora eu acho que eu estou no caminho certo. Mas o que eu queria falar é que Deus quer falar com você. É muito bom Deus chegar aqui e dizer para mim, filho, fala para o fulano isso, fala para o fulano aquilo, dá o recado X, dá o recado Y. Mas não é muito melhor Deus falar para você? Não é muito melhor Deus falar no teu coração? Os profetas têm o seu lugar na terra, mas a tua relação com Deus é insubstituível. As coisas que Deus vai falar com você são suas. É entre você e Ele. É dentro do teu secreto, são coisas que você nunca contou para ninguém. E Ele sabe disso. Ele sabe, mas Ele quer que você conte. Ele quer que você se abra. Ele quer que você fale, Senhor, eu não dou conta. Eu não consigo mais viver com essa dor. Pai, até hoje eu não perdoei fulano. Eu estava caminhando um dia desse com a Tati, e a gente vai caminhando e orando, né? A gente vai um dia um hora, um dia outro hora. A gente vai caminhando e orando. E eu terminou a caminhada e eu falei assim, amor, eu tenho sentido no meu coração há muito tempo que eu ainda não perdoei fulano. Sabe? E aquilo doeu no meu coração, porque eu já achei que eu já tinha perdoado. E eu percebi que não tinha, não. E sabe quando é que eu ia perceber que não tinha? Nunca. Porque eu não ia conseguir perceber isso sem Deus. Porque se eu não tivesse aumentando o meu relacionamento com Ele, eu não ia perceber. E eu queria te convidar a fazer uma coisa. Olha só, anota num papel as 3 coisas que você mais gosta na sua vida. As 3 coisas são mais importantes para você. Não precisa ser agora, mas depois você anota. Anota as 3 coisas que são mais importantes na sua vida. Tá? E aí depois que você tiver anotado, você vai anotar qual é o esforço que você faz para cada uma dessas 3 coisas que são mais importantes. Você vai anotar isso. E eu quero saber se você dedica a Deus tanto tempo. Primeiro, se Deus está entre uma dessas 3 coisas. E segundo, que se Ele tiver, se o tempo que você dedica a Ele é o mesmo que você dedica às outras coisas. Porque precisa ser. Precisa ser. E eu vou te contar uma coisa que eu tenho aprendido muito com Deus, assim. Que quanto mais eu entrego a minha vida a Deus, mais as outras coisas na minha vida se resolvem sem mim. E elas vão se resolvendo e vão se resolvendo muito mais do que se eu estivesse me esforçando para resolvê-las, porque eu estou cuidando das coisas de Deus. E muito mais o meu tempo rende. É incrível isso. Assim, vai contra as leis da humanidade, assim. Quanto mais eu faço as coisas de Deus, mais as minhas coisas são feitas por si mesmas.
mais elas se resolvem, mais as coisas vão caminhando, mais as portas vão se abrindo, mais as bênçãos vão sendo derramadas. Ah, pastor, então você segue a Deus por causa das bênçãos? Claro que não. Claro que não. Eu não tive a minha vida sempre com bênçãos. E eu continuei seguindo a Deus. E Deus não quer ser aquele Deus de ouvir falar. Ele não quer ser aquele Deus de, é Deus lá e eu aqui. Eu vou te contar uma coisa assim. Eu tinha vergonha de orar para Deus se eu tivesse nu. Sabe? Uma época da minha vida, assim, eu pensava, eu não posso fazer isso na frente do Senhor. Aí um dia eu quebrei isso, né? Eu pensei, poxa, mas Deus criou Adão e Eva, e eles estavam nus, tal, não sei o quê. Aí, isso já faz muitos anos, tá? Mais de 20 anos. E aí eu passei a ser uma pessoa que ora muito no chuveiro, né? Então, ora. E aí eu comecei a perceber que essa era uma barreira que eu colocava, uma. E existiam várias outras, sabe? E a gente vai colocando, eu coloco as minhas, você coloca as suas, sabe? E Deus quer ser aquele que fala com você no pé do teu ouvido. Deus quer ser aquele que fala com você nas coisas mais bobas. Eu me lembro das crianças pequenas, assim, e a gente procurando a chave da casa, e todo mundo procurando e não achava em canto nenhum, e aí a Ana ia lá e achava, e eu falava assim, filha, você achou aonde? Aí ela falou assim, eu pedi para Deus, e aí eu fui ali e peguei em tal lugar. Sabe? Porque Deus é Deus do cotidiano. Deus é o Deus do dia a dia. Deus é o Deus das pequenas coisas, sabe? Ele está com a gente agora. Ele está aqui do meu lado, do teu lado, sabe? Ele é o Deus que cuida dessas coisas. Ele não é o Deus que você deixa as grandes coisas para ele resolver na tua vida. Não é assim, sabe? Essas coisas não acontecem desse jeito. Esses dias eu fui buscar Benjamin na escola e ele tinha derrubado o lanche e tal, não sei o quê, e ele tinha pedido a Deus para comer uma coisa gostosa no almoço, porque tinha derrubado o lanche. E a gente vai estimulando eles a fazerem isso, sabe? Para que eles entendam que não existe essa barreira, não existe aquela oração certa, não existe aquele momento certo de orar, não existe aquele jeito certo de falar. Existe o errado, é de você não falar, de você não estar próximo de Deus, de você não entregar a tua vida toda a Ele. Né? E olha, eu vou te falar uma coisa, quanto mais eu quero me aproximar de Deus, mais eu descubro que tem coisa para me purificar. Nenhum de nós é perfeito, né? Mas eu vou descobrindo mais coisinhas, e eu penso, nossa, como é que isso nunca mudou? Como é que eu ainda faço isso? Como é que tal coisa não me incomodava? E aí, às vezes, eu fico procurando, e eu fico procurando esse relacionamento mais intenso, e eu não tenho que procurar esse relacionamento mais intenso em Deus. Você entende isso? Porque Ele está aqui. Você tem que procurar esse relacionamento mais intenso em você. E às vezes Ele está falando com você e você não está ouvindo. E isso começou a acontecer muito comigo nos últimos dias, sabe? De Ele começar a falar comigo e eu não estava ouvindo. E eu comecei a ouvir e eu vi que era Ele, porque as coisas começaram a acontecer. E ele ia falando e as coisas iam acontecendo. E ele ia falando e as coisas iam acontecendo. E eu falei para a Tati, amor, tem que parar de fazer isso, de achar que Deus não está falando. E ele ia falando, as coisas iam acontecendo e a voz ia ficando mais alta, sabe? E Deus quer fazer isso na tua vida também. E Deus tem falado muito isso comigo. Nós precisamos de mais relacionamento. Eu quero me relacionar com você. Eu quero me relacionar com você, independentemente de igreja, independentemente de qualquer coisa. E eu quero me relacionar com você. Cada um de vocês põe as suas barreiras. Eu não ceio por causa disso. Eu não faço a ceia por causa de tal coisa. Eu não posso ir na igreja por causa daquele outro. Eu não posso por causa disso, não posso por causa daquilo. Um dia desse a pessoa falou assim para mim, ela está lutando muito para que o marido seja livre do alcoolismo, e ela falou assim, meu marido foi bêbado para a igreja. Aí eu falei, é melhor do que ele tivesse ido bêbado para o bar. Ele foi bêbado para a igreja, então agora vou pedir para ele ir para a igreja sem estar bêbado. Mas ele está atrás de ser transformado. Você precisa dizer para ele que ele precisa da ajuda do Espírito Santo para poder passar por esse processo, sabe? A gente precisa parar de julgar as pessoas. Sabe quem... eu vou te dizer duas coisas. Assim. Primeiro, para você entender como para Deus cada um de nós é importante. A gente vê duas parábolas, uma seguida da outra, que falam sobre isso, sabe? Primeiro é aquela mulher que vai procurar a moeda, né? Que ela vasculha tudo para poder achar uma moeda, e na hora que ela acha, ela fica muito feliz, porque ela achou, né? Aquela uma moeda que tinha se perdido, sabe? E aí depois vem uma outra parábola,
que todo mundo conhece, até mais do que essa da moeda, que é aquela que larga as outras 99 ovelhas para buscar uma, né? Para buscar uma única ovelha, sabe? Só que tem uma parábola depois dessa que ela é muito intrigante, sabe? Que é do pai que comemora quando o filho volta, e o outro filho que não se desviou é o que demora mais para aceitar. Ele é o que tem o coração mais duro para poder aceitar. Sabe quem é aquele filho? É cada um que está na igreja e aponta o dedo para a pessoa que chega na igreja depois de tudo de errado que aquela pessoa fez. Nós somos as pessoas que colocam barreiras no relacionamento do outro. A gente não deixa o nosso relacionamento fluir e a gente atrapalha o relacionamento do outro. Porque a gente diz que o outro não tem direito de ter um relacionamento mais profundo com Deus. De alguma forma a gente espera que Deus haja na vida dele, que Deus faça alguma coisa com ele, que Deus mostre para ele, que Deus ensine a lição para ele. E o que a gente está fazendo é usando a nossa fachada, porque lá dentro nós somos aquela pessoa que aponta o dedo, talvez porque alguém apontou para a gente, ou porque a gente sofreu um dia, ou porque a gente se sentiu muito humilhado e a gente quer vingança, ou porque a gente precisa tratar aquilo, porque todas as vezes aconteceu comigo assim, por que com o outro vai acontecer do outro jeito? Deus quer que você trabalhe de dentro para fora. Deus quer a sua transformação de dentro para fora. Ele quer que nasçam novas pessoas, pessoas baseadas no amor. O que você vai encontrar lá dentro, Deus já encontrou. Só que Ele quer encontrar lá dentro com você. Ele quer que você vá lá dentro encontrar com Ele. Que você vá lá encontrar essa dor, encontrar essa mágoa, encontrar essa falta de perdão, encontrar esse trauma, encontrar às vezes esse pecado profundo, essa iniquidade. Ele quer que você vá lá dentro. Ele está lá esperando para tratar aquele eu seu lá dentro, para você mudar de dentro para fora. Mas você precisa ir lá. Você precisa ter coragem de ir lá enfrentar. Você precisa parar de olhar para o outro, parar de olhar para a sua fachada e olhar para quem você é de verdade. Porque esse que você é de verdade é quem Deus quer se relacionar profundamente. E você precisa se calar e deixar Ele falar. Você precisa deixar Ele falar com você. Você tem que ouvir o Senhor falar com você. E Deus vai trazer as pessoas que vão te ajudar, inclusive, porque Deus é um ser de relacionamento e nós também somos. Se você acha que você vai viver a cristandade fora da igreja sozinho, não vai. Porque Deus fala que a gente carrega os fardos uns dos outros também. Nós somos seres de relacionamento. Sei lá onde eu ia estar na minha vida se eu não tivesse uma Tatiana na minha vida. Sabe? Eu não sei o que seria de mim. Deus coloca as pessoas certas para poder te ajudar, para poder te mostrar os caminhos, para poder caminhar com você, para você lutar pela pessoa, para a pessoa lutar por você. Nós somos seres de relacionamento. Algumas coisas você vai trabalhar sozinho, outras você vai trabalhar com as pessoas, você vai precisar se abrir. E aí você vai ter que ser frágil. Porque o mundo ensina a gente a ser durão, mas durão é quem se dá mal. Porque o frágil é quem aprende. O frágil é quem cresce. O frágil é quem constrói. Você sabe por quê? Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque é isso que a Bíblia diz. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. A gente estava falando sobre gerações com a minha filha esses dias, e eu falei para ela, eu sou de uma geração que Brasília era cheia de gangues. Uns batiam uns nos outros. Você falava que você morava na quadra tal, se apanhava do fulano da quadra não sei das quantas. As pessoas esperavam o outro na saída da escola para poder bater não sei das quantas. Andava todo mundo um monte de mala por aí e tal. Era uma coisa daquela geração, aquela coisa da violência, né? Pessoas frágeis. Essas são pessoas frágeis de verdade. Porque aquele que se mostra frágil é o forte. É o que tem coragem de se mostrar frágil. E isso serve para muitos de nós homens, inclusive. Porque fragilidade não é uma coisa feminina. Paulo não diz quando a mulher é fraca é que ela é forte. Fala, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque nós somos fracos sozinhos. Nós somos fortes com Deus. Eu tenho ensinado isso para as crianças em casa sobre mansidão. Porque o mundo não ensina a ser manso, né?
O mundo ensina você a se irar, a revidar e tal. E eu falo, isso não é dom do Espírito. Você não quer estar cheio de dons do Espírito? Né? Benjamin chama de poder, né? Posso chamar de superpoderes? Ele falou, pode. São os poderes. Ele falou, mansidão. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Deixa Deus agir. Expõe as suas fragilidades para Ele. Qual foi a última vez que você orou e entregou de verdade? E pensou, Pai, eu aponto o dedo para o meu irmão porque eu sou assim. O defeito está em mim. Eu quero que o Senhor baixe a mão e conserte, mude e bata, porque eu sou assim. Porque eu fui criado por um pai assim, que era duro. Porque eu não recebi esse amor desse jeito. Porque eu não sei como que é esse amor incondicional. Olha para você mesmo. Isso é um processo que demora, mas que Deus pode transformar de um jeito que você não tem noção. E Ele me falou para trazer isso aqui hoje porque Ele quer transformar. Porque Ele quer falar com você de um jeito muito mais profundo. Ele quer falar comigo, Ele quer falar com cada pessoa que está aqui de um jeito muito mais profundo. Você precisa se mostrar frágil. Você precisa se trabalhar de dentro para fora. Você precisa se aproximar de Deus. Deus não é o Deus da pregação do pastor Bruno. Deus não é o Deus da Bíblia. Deus não é o Deus que alguém ouviu dizer. Deus não é mais próximo do fulano porque ele é profeta. Não. Deus ama você mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo. Lembra disso. Cada um vale. Você é a ovelha lá dos 99, a centésima ovelha. Você é a moeda que se perdeu. Você é o filho que voltou para casa. Deus tem um amor muito profundo. Deixa Ele agir. Deixa Ele trabalhar esse amor muito profundo que Ele tem por você. E eu sei que você não merece, eu também não mereço. Tá? É imerecedor mesmo. Mas e daí? Deus é o próprio amor. Deixa Ele amar. Ele quer, deixa Ele amar. Não põe essas barreiras. Deixa Ele curar as feridas. Feridas curadas. Só deixa uma pequena cicatriz e está tudo bem. A gente olha e não dói mais, sabe? É muito bom você poder olhar uma ferida e ela não doer mais. É muito bom isso. Deixa Deus fazer isso na sua vida. Eu quero fazer esse convite para você hoje, sabe? Eu quero finalizar dizendo para você que Deus quer um momento individual com você. Ele quer que você se encontre com Ele. Ele quer que você vá para um lugar onde tenha só você e Ele. Onde você não tenha hora para sair. E você vai se colocar e você vai se abrir. Onde você pode chorar, onde você pode rir, onde você pode gritar. Ele quer esse espaço, Ele quer criar esse espaço para Ele poder fazer isso na sua vida. Eu quero te convidar a deixar Deus fazer isso, porque Ele quer fazer isso com você. Ele mostra para mim que Ele quer fazer isso na vida de muita gente que está aqui. Muitos de nós. Ele quer fazer uma transformação muito profunda nessa igreja. Deixa Ele fazer na tua vida, sabe? Eu vou orar por você. Eu vou finalizar orando por você, para que você saiba tratar esse eu interior, que você saiba apresentar ele para Deus, tá? Eu vou orar para que você possa ser transformado. Mas olha, conecta o teu espírito com Deus agora. Não é o teu corpo, é a tua alma. É a tua alma e o teu espírito, porque a tua alma tem esses machucados todos, sabe? Põe a mão no teu coração agora. Pai, eu sou muito grato a Ti, Senhor, por esse amor que o Senhor tem por cada um de nós, Pai. Oh, Senhor, Pai, visita cada um agora. Que o Senhor possa colocar um desejo muito grande de relacionar contigo, Pai. Oxalá xenai trouxe retase que tanai xalá trouxe que inixalá se trouxa lá se ala xalá tala senei cala xere que oxalá nai cala. Pai, abre os olhos espirituais, Senhor, que eles possam te enxergar no mais profundo, Senhor. Que eles tenham um relacionamento profundo contigo. Que eles possam sentir o seu amor transbordando na vida deles, Pai. Cura todas as feridas, Senhor. Vai ao encontro daquelas feridas, daquelas mágoas mais profundas, Senhor. E transforma de dentro para fora, Senhor. Faça novos seres, Senhor.
Cria essa transformação por completo, como o Senhor deseja. E que cada um possa te ouvir, possa te sentir, possa te cheirar, possa experimentar o Senhor do lado, Pai. Pai, faz isso na vida de cada um. Tira desse coração tudo que não foi colocado por Ti, Senhor. Tira, arranca agora, Pai. Arranca, Senhor, de uma vez. Troca esse coração de pedra, Pai. Coloca um coração de carne, Senhor. Cheio do Teu amor. Cheio do Teu amor. Que todos possam experimentar o Teu amor, Senhor. De um jeito que eles nunca experimentaram antes na vida deles. Pai, derrama os Teus dons sobre eles. Que eles possam agir, que eles possam abençoar a vida de outras pessoas, Senhor. E que eles possam ser pessoas completamente diferentes e mudadas. Quando olharem para eles, vão dizer: eis ali um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheios do amor de Deus. Senhor, eu entrego cada irmão, cada irmã na Tua presença agora, Pai. Eu declaro a vitória deles em nome de Jesus. Amém.